ao vivo. Bom, seja muito bem-vindo aí, mais um estudo nosso de empresa. O Felipe preparou aí um material. Esse estudo de hoje, já adianto, né, que é bem emblemático, assim, eu acho que muito provavelmente vai mudar a forma como você analisa, né, escolhe as suas ações. Vai ficar mais claro aí depois de hoje, né? Assim, muita gente não olha o que a gente vai olhar aqui hoje, muita gente olha só números, né, e pensa na bolsa de valores, empresa, dinheiro, número, né, então você tem que ser bom analista, né, você tem que ter capacidade analítica de interpretar números e aí com isso você vai selecionar boas empresas e ganhar dinheiro. Hoje a gente espera mostrar a importância da parte qualitativa, tá? Enfim, esse projeto aqui que a gente faz, né, então toda semana, né, a gente tem estudado uma empresa diferente. O objetivo, né, é te ajudar a selecionar as suas ações, né, escolher empresas aí, pode ser para dividendo, pode ser para crescimento de patrimônio, aposentadoria, enfim, cada um tem o seu objetivo, né? Eu opero muito no mercado de opções, né? Então, várias vezes eu seleciono papéis e executo, né, manifesto a minha posição através das opções, mas tem ações que não tem mercado de opção, e a gente tem que ir mesmo nas ações, né, comprar da forma tradicional, boa e velha forma de comprar ação, né? E essa, assim, é uma das estratégias, né, comprovadamente, vamos dizer assim, né, não é comprovadamente no nível matemático, mas de história, de casos, né, de pessoas e tal, talvez seja aí a forma mais simples de juntar fortuna, de criar riqueza, né, crescer patrimônio, né, investindo em ações. Não é, talvez não seja a forma mais fácil, né, talvez a forma mais fácil seja na sua profissão, por exemplo, né, mas eu acho que é a forma mais simples, porque basicamente é você selecionar aí boas empresas, comprar e aguardar que o tempo vai trabalhar ao seu favor, a empresa vai dar lucros e tudo mais. Então, esse é o nosso objetivo, né, com esses conteúdos semanais, né, mostrar a seleção da empresa, e eu acho que esse conteúdo aqui dessa semana, ele vai ser muito especial. Realmente, assim, é um caso, se você nunca assistiu uma aula nossa aqui, né, de estudo de empresa, assiste essa daqui, porque vai fazer muita diferença. Eu espero, imagino que por muitos anos você vai lembrar dessa aula aqui e nunca mais vai deixar de fazer um certo tipo de análise para selecionar suas ações. Bom, Felipe, manda bala aí. Bom, muito boa tarde, pessoal. Eu chamo Felipe Pessini, sou investidor profissional, estou junto com o Caio nesse projeto. E como o Caio falou, nosso objetivo aqui é te ajudar e nos ajudar também a escolher boas empresas, a investir o nosso dinheiro da forma correta, aumentando a rentabilidade. E a gente sabe, já tem estudos disso, que dentro do mercado financeiro, a melhor forma de fazer isso é no mercado acionário, é por meio das ações. Por isso que a gente aprofunda bem nesse tema. Hoje, o nosso foco está pautado em dois temas, tá? A primeira é como que a gente analisa uma empresa em recuperação judicial. Então, a gente vai falar um pouco o que é essa recuperação judicial e o que ocorre com a empresa através desse mecanismo jurídico. E o segundo ponto é por que a gente não deve apenas tomar decisões de investimento com base nos indicadores. Então, eu já vou começar aqui mostrando os indicadores dessa empresa que a gente vai falar hoje, que é a Eternit, tá? E ela chamou muito a nossa atenção, a gente roda alguns filtros, a gente busca, seleciona as ações no meio daquele universo de 400 empresas, e ela foi uma extremamente interessante e que chamou nossa atenção, e por isso a gente começou a estudar ela mais a fundo. Então já vou pedir para o Caio colocar a minha tela, para a gente ver... Recentemente teve até uma notícia, né, sobre essa empresa, sobre a Eternit, que ela começou, que ela está testando telhas com a captação de energia solar, né? Então já instalou ali em alguns condomínios, né, de São Paulo, selecionados, algumas casas de alto padrão, né? E aí até um dos meus alunos me mandou mensagem, falou, e a Eternit e tal, olha só que bacana que estão fazendo, né? Bom, e o primeiro ponto que chamou muito a nossa atenção é que a gente roda diversos filtros, né, com base em qualitativo de balanço, então indicadores financeiros, indicadores fundamentalistas, e curiosamente a Eternit caiu em vários deles.
Então, a gente rodou o filtro do Joel Greenblatt, que é um gestor americano, e ela caiu em 6º lugar, muito bem posicionada, com um EBIT sobre EV de incríveis 32,47%. Então, comparar a rentabilidade, o lucro operacional dela, com todo o valor dela, o valor da firma, dá em torno de 30,47%, que é um valor muito alto. O Operating ROA, que é que a gente analisar a rentabilidade do lucro operacional com base nos ativos, é muito alto também, 37,68%. Outro filtro que ela também caiu, o filtro de crescimento. De todas as empresas da Bolsa, ela chegou a ficar em 3º lugar. Isso foi muito relevante também. Então, o ROIC dela aparentemente é sobrenatural, de 55,36%. Então, quer dizer que a cada... a gente não vê É esse muito alto, número muito muito alto. fácil, né? É bizarro. O Quer ROIC dizer de que 55%. a cada R$ 1 milhão que ela coloca na empresa, ela tem que gerar um lucro de 55%, já um retorno imediato de 55% desse valor, de 500 mil. Então é muito alto. PEG Ratio também, que a gente compara o PL com a questão do crescimento, a gente junta essas duas métricas. Quanto menor, melhor, e está quase próximo de zero, então isso também é muito bom. Outro filtro que ela caiu também, ela caiu em 4 filtros nossos. Então, o filtro de valuation e endividamento. Então, analisando mais a questão do preço. Ela chegou a ficar em 16º lugar de todas as empresas da Bolsa. Então, EV/EBIT está em torno de 3 anos. Quer dizer que só com o lucro operacional dela, ela já consegue comprar toda a firma em 3 anos. Relação preço-lucro. Então, tá 4 anos. Então, em 4 anos, só com o lucro dela, ela consegue comprar o valor de mercado dela. E o último filtro, que ela também caiu, e muito bem, em 5º lugar, que é o filtro de eficiência e rentabilidade, que analisa muitas métricas de rentabilidade, que é o ROA, a ROA, o ROI e o ROIC. Então, ROA com 31%, ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, 63% quase, e o ROIC, que a gente já comentou, 55%. Então, assim, com base nos indicadores, a gente tem em mente de que a empresa é maravilhosa, é sensacional, vai crescer muito, tá tudo bem com ela, tá saudável financeiramente. E tem muita gente que toma decisões de investimento apenas com base nesses indicadores fundamentalistas. E aqui a gente vai mostrar o porquê que você não deve fazer esse tipo de coisa, tomar decisão só com base nisso. Ô, Felipe, e Mas, também pode tem falar. o preço do papel, tá? Em 2020, antes da pandemia, o papel estava em 5,20, 5,30. Aí na pandemia, beleza, caiu bastante e tal, né? Mas hoje em dia está R$ 18, né? E Então ela não chegou a bater só, quase 30, né? então assim, olhando múltiplos, né, dados de balanço e também olhando market action, né, assim, o preço da ação, né, parece realmente muito bom, tá? Eternit, né? Tá, então vamos entender agora o que a empresa faz, como que ela ganha dinheiro, quem que é essa empresa que apresenta esses indicadores tão fenomenais assim. Então Primeiro, desculpa eu interromper de novo, mas só para deixar bem claro. Então, da parte numérica, então o que a gente poderia olhar de número tá fantástico. Balanços maravilhosos, múltiplos maravilhosos e o preço da ação inclusive está subindo, tá? O que a gente vai fazer agora? Que o Felipe vai fazer é análise qualitativa. Ou seja, o que é a empresa, o que ela faz, como que ela ganha, né? Da onde vem o dinheiro, né? Quem são sócios? Então, assim, são perguntas que não são números, né? As respostas agora. Claro que tem alguns números, né? Tem pergunta que a gente responde com número, dentro do qualitativo, mas é qualitativo, não é simplesmente fora de contexto. Ou seja, nós vamos contextualizar. Então, os dados de balanço e os preços da tela da ação agora vão ganhar contexto. É isso que você precisa fazer antes de comprar ou vender qualquer ação, como vai ficar claro hoje. Manda bala, Felipe. bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é quais empresas fazem parte da Eternit, tá? Então, ela é formada por 5 empresas. A própria Eternit, então existe uma Eternit dentro dessa Eternit. Então, a Eternit ela produz telhas de fibrocimento, telhas de concreto. A segunda empresa, que é a Sama SA, que é de mineração de crisotila, mais para frente a gente vai entrar em detalhes nessa mineração. A terceira empresa é a Tégula Soluções de Telhados, que produz telhas de concreto. Quarta companhia é a Companhia Sul-América de Cerâmica, que produz louças sanitárias. E a quinta é a Eternit Amazônia Indústria de Fibrocimento, que produz fios de
de polipropileno e serve para a produção de telhas de fibrocimento também. Então, aqui a gente já consegue ter uma ideia a qual setor pertence essa empresa, tá? Então, o segmento que ela atua é no materiais para construção civil. Então, ela produz, né, fabrica e vende materiais para construção civil. Então, ela está exposto a esse mercado. Agora, com relação às operações, ela divide as operações dela em 4, tá? A primeira é a produção de fibrocimento, que são aquelas telhas de fibrocimento. Acredito que há muitos anos a gente ouve falar que esse telhado é telha de Eternit, só que Eternit é o nome da empresa. O material é o fibrocimento. A mineração de crisotila, ela é a terceira maior produtora de crisotila do mundo. Ela abastecia o Brasil e o mercado externo, daqui a pouco a gente vai entrar a fundo nisso. Hoje ela só abastece o mercado externo. O transporte é feito, na parte externa, é feito tanto rodoviário quanto ferroviário, e também países fora do continente, ela transporta por meio hidroviário, através do Porto de Santos. E no Brasil, antigamente, ela transportava através de rodovias. A terceira operação dela são as telhas de concreto, tá? E a quarta operação, que eles chamam de outros produtos, aqui entra a telha fotovoltaica, que o Caio comentou, e entra também as louças sanitárias, que ela está encerrando essas operações de louças sanitárias. Então, basicamente, a gente tem que entender que a Eternit ela tem 4 frentes. A de fibrocimento, a mineração de crisotila, a telha de concreto e as telhas fotovoltaicas. Então, são essas 4 operações. Agora a gente vai entender quanto que ela rentabiliza com cada uma delas, porque a gente precisa entender isso para depois entender os problemas que ela está tendo, como que ela está resolvendo isso. E primeiro é a fonte da receita. É muito interessante, é muito importante a gente saber a fonte da receita. Aqui são dados antes dela entrar em recuperação judicial, tá? Ela entrou em recuperação judicial em 2017, tá? E a gente vai entender o porquê que ela fez esse pedido de recuperação judicial, o porquê que isso ajuda a empresa, o porquê que eles fizeram isso, mas os resultados antes da recuperação judicial eram dessa forma. A produção, a venda de fibrocimento estava girando em torno de 57% a 64%. Em média, 60% da receita dela vinha do fibrocimento. Os outros 30%, 35%, mais ou menos, vinha do mineral crisotila, que a gente já vai entrar em detalhes. O restante vinha das telhas de concreto e dos outros produtos, que seriam louças sanitárias, e aqui no caso ainda nem tinha entrado ainda as telhas fotovoltaicas. Dentro da crisotila, ela abastecia muito o mercado interno, então 40%, 45% a 40% da receita dela, da crisotila, vinha do mercado interno. Então é bem relevante esse percentual. Já com relação ao lucro, a gente pode ver que a crisotila, o mineral crisotila, ele representava mais do que o próprio fibrocimento. Então, isso nos 2014, 15 e 16, a gente vê que o mineral crisotila representava mais de 50% do lucro líquido da empresa. E com relação ao abastecimento externo, ela vende a crisotila para a Índia, Indonésia, Sri Lanka, Vietnã, México, Colômbia, Bolívia, Equador e Estados Unidos. Tirando os Estados Unidos, a gente vê que são todos países emergentes. Agora, com relação às margens, tá? Isso aqui é após... depois... eu vou ter que comentar isso antes, então, né? Em 2017... Perdão, em 2018, ela entrou com um processo de recuperação judicial. Por que ocorreu isso? A gente percebeu que o resultado dela era muito pautado na crisotila. A crisotila, o mineral crisotila, ela é um tipo de amianto, né? A gente já ouviu falar das telhas de amianto. Então, ela produzia esse amianto. Esse amianto era tanto utilizado para a produção do fibrocimento dela, quanto utilizado para ela vender para o mercado externo e para o mercado interno. Então, o amianto, além de aquele resultado de acima de 50% do lucro líquido, além dele representar a venda, além dele participar da venda, ela também utilizava para as produções do fibrocimento, que eram os outros 40% do lucro líquido. Então, o amianto era muito importante para a empresa. O que aconteceu? Em 2017, ela
né, desde a década de 90 foram feitos vários estudos a respeito do amianto, tudo. Aí depois a Organização Mundial da Saúde colocou lá, recomendou que o amianto fosse proibido, porque ele fazia muito mal, ele causava câncer no pulmão, para quem manuseava, tudo. E em 2017 foi proibido o amianto, tá? No Brasil, então não poderia ocorrer. E foi em 2017 que a empresa começou a encerrar suas operações, para 2018 ela entrar em recuperação judicial. Porque parando a mineração da crisotila, que é um tipo de amianto, ela perde toda a receita dela, porque a maior parte vem do fibrocimento, que precisava do amianto, e da venda da própria crisotila. Então, basicamente, eu até comentei com o Caio ontem, basicamente uma hamburgueria chegar uma lei e falar assim, ó, não pode mais vender hambúrguer. A hamburgueria só vende hambúrguer e tem que fechar todo o prédio, todas as operações dela. Foi o que aconteceu com a Eternit. Então, em 2017, ela encerrou as operações da crisotila, só que daí em 2020, finalzinho de 2019, o estado de Goiás conseguiu driblar essa questão jurídica que era federal e abriu a possibilidade da produção da crisotila. Então, pode voltar a minerar a crisotila, desde que seja voltado apenas para o mercado externo. Então, já no fevereiro de 2020, a Sama, que é a empresa dentro da Eternit que faz a mineração da crisotila, voltou com as suas operações que estavam hibernadas, só que agora para abastecer exclusivamente o mercado externo. Então, teve todo esse conjunto de fatores. Então, de 2017 a 2020, ela não produziu a crisotila. E por que isso é bem interessante? Tem várias brigas jurídicas em relação a isso, tá? É muito parecido, eu fiz um comparativo para quem não viu o filme do Mark Ruffalo a respeito da DuPont, que é uma empresa que produz o Teflon. Basicamente está acontecendo a mesma coisa. Então, a DuPont teve vários problemas com relação ao Teflon, que descobriram que fazia mal para as pessoas que manipulavam, produziam e consumiam também. E a empresa está sofrendo uma série de contingências trabalhistas, de indenizatórias, e a mesma coisa está acontecendo com a Eternit também. Então, basicamente, né, se quem fizer aí uma pesquisa rápida no Google, vai achar aí uma série de dados importantes, né, sobre isso. Então, tem até o próprio INCA, né, Instituto do Câncer, né, comemorando quando conseguiu, né, a proibição do amianto. Tem a questão, né, da Organização Mundial da Saúde, né, recomendando aí eliminar, né, qualquer exposição. Assim, realmente, né, não tem como, assim, ao que todos os estudos, né, que foram feitos, tem até um estudo do Instituto Brasileiro da Crisotila, né, um negócio assim, né, tentando também, mas assim, nem eles conseguiram, assim, não tem como, aparentemente esse minério, essa exposição gera o câncer de estômago, acho que é de estômago, né, enfim, tem um negócio estômago, pulmão, né? pulmão e tem mais um lá que eu esqueci, mas o foco mais é o pulmão. Então, assim, é um negócio realmente muito complicado, não teve jeito, né? E aí teve essa proibição, e aí depois o estado de Goiás que liberou, e essa briga é mundial, né? Então, tanto que a OMS está envolvida, né? Então, vários países, né? Mas aí, como é o que o Felipe mostrou ali, né? São países subdesenvolvidos, né? Emergentes e tal. A Europa já... Bom, quer falar um pouquinho, Felipe? Você que Não, viu mas é exatamente isso. Só os países que ela ainda abastece são países, igual você falou, subdesenvolvidos. Então, que ainda não foram proibidos legalmente, tudo. Que a E Europa, eu dentre... acho que usaram no pós-guerra. Eu acho que eles usaram bastante amianto no pós-guerra, porque era rápido, né, barato para construir e tal. E depois a quantidade de câncer que teve, assim, foi um negócio muito forte para os europeus. Aí eles, né, eliminaram tudo de amianto, né? E outro ponto que derrubou muito a empresa nesse sentido é que a Sama, que é da Eternit, ela detém a maior jazida de crisotila do mundo, que é o grande diferencial da Eternit, era a posse dessa jazida. E pelo fato desse tipo de amianto, que é a crisotila, ser proibido, isso já perde todo o valor da empresa. Então, assim,
O diferencial dela estava aí e isso acaba se revertendo. Tem Aí, algumas, só dando um gancho, né? Esses estudos qualitativos que a gente tem feito, né? A gente tem até tentado deixar num padrão mais metodológico, né? Para que depois, né, você consiga fazer com outras empresas que você queira fazer, né? E aí uma das questões básicas de análise de empresa é o grande diferencial dela. Então a gente pergunta assim, o que só essa empresa tem, né? O que, nesse caso aqui nosso, o que só a Eternit tem? Bom, só a Eternit tem a maior reserva do mundo de crisotila. Então esse é o diferencial dela. E a crisotila tem esse problema do câncer e tal. Então é meio que um diferencial do lado ruim, né? Seria como você pegar ali, sei lá, você vai competir, você vai olhar ali competidores, né? E você vai ver que o lado ruim de um dos competidores é porque, sei lá, o cara é devagar ali na corrida. Não tem o que fazer, né? Então, o que seria o destaque da Eternit é o que joga mais contra ela. perfeito. E nesse sentido, nesse tempo entre 2017 e 2020, a empresa investiu pesado num material substituto à crisotila, para conseguir manter as operações do fibrocimento, pelo menos. Então, depois que ela descobriu esse produto, que eu vou falar mais à frente, esse gráfico que a gente vê hoje são as novas receitas dela. Então, assim, a receita líquida hoje, 72% vem do fibrocimento, a mineração da crisotila está em 27%, lembrando que todo voltado para o mercado externo, para aqueles países que a gente comentou, principalmente Índia e Sri Lanka. E as telhas de concreto representam 1%, e aquele outros que entra a fotovoltaica nem chega a 1%. Então, ainda é muito pequeno perto do tamanho da empresa. Já o lucro bruto, a gente vê que a crisotila ainda representa muito, quase um quarto da empresa. Então, quase um quarto não, quase um terço, um pouco mais de um terço. Um pouco mais, né? Então, 36% vem da crisotila, mesmo ela só atendendo o mercado externo. E 63% vem do fibrocimento, e a telha de concreto continua 1%. A gente vê essa diferença da receita para o lucro, porque a gente, analisando as margens, a gente vê que a margem da mineração da crisotila é muito alta, 62%. Normalmente, esse tipo a gente viu em outras mineradoras também, né? Quando o CAPEX é muito alto para determinado tipo de operação, normalmente a margem é melhor também. Então a gente vê isso em Taesa, a gente vê isso na mineração da CSN, a gente vê também aqui na mineração da crisotila. E fibrocimento é uma margem alta, também 41%, e as telhas em torno de 20%. E com relação ao perfil da receita, quanto que é destinado para fora, quanto que é destinado para o mercado brasileiro, os 27% da receita líquida, que é referente à crisotila, são os mesmos 27% que vão para o mercado externo. O restante do fibrocimento é totalmente voltado para o Brasil. Então, quando a gente olha para a Eternit, a gente tem que focar Brasil, né? A gente sempre gosta de olhar isso a respeito de critérios de diversificação de investimento. Agora, com relação ao perfil da dívida, ela não fornece dados, mas ela está reduziu bem o endividamento dela, e a única coisa que ela fornece para a gente é a comparação da dívida de curto prazo com a de longo prazo. Apesar dessa dívida estar baixa, né? Apesar não, ela está com uma dívida baixa e também está com muito caixa. As previsões são de que ela saia da recuperação judicial ainda esse ano, tá? A gente vê que tem outros desafios pela frente. E agora, entrando na questão do risco, tá? O primeiro risco é referente à migração dela para fibra sintética de polipropileno. Como eu comentei aqui, como ela não pode mais usar o amianto para a produção do fibrocimento, ela conseguiu, nesse tempo que ficou hibernado, até isso é um termo que a própria empresa utiliza, esse tempo de hibernação das fábricas de mineração de crisotila serviu para que ela desenvolvesse um produto, né, uma fibra sintética de polipropileno, que até o momento não é prejudicial, não foi descoberto nada de negativo, e ela vem conseguindo cumprir o papel muito bem para a produção do fibrocimento. Então, a aba de fibrocimento, aparentemente, ela foi resolvida. Isso é muito positivo para a empresa. Contudo, a gente percebeu que ela ainda detém uma receita muito grande e um lucro também referente à venda da crisotila. Então, ela ainda tem, em relação aos riscos, ela ainda tem esse problema do amianto e crisotila, que ela só pode vender para o mercado externo,
e a gente também não tem previsão de que quando aqueles países que importam dela vão parar de comprar essa crisotila. Então, aqui eu nem entro no mérito do tamanho da jazida, de quanto tempo, quantos anos dá para extrair, porque é um movimento de encerrar as operações mesmo. O polipropileno não usa nada da crisotila? Não usa nada da crisotila, exatamente. Tanto que é o parque de fibra sintética de polipropileno fica no Amazonas, tá? Então é um parque novo que eles estão desenvolvendo lá, já estão produzindo, a receita hoje do fibrocimento já é totalmente voltada com o insumo da fibra sintética, não utiliza nada de amianto, então eles já se adaptaram do lado do fibrocimento. A empresa está em recuperação judicial atualmente, então para quem nunca ouviu falar disso, mas recuperação judicial basicamente um processo antes da empresa entrar em falência, ela entra em recuperação judicial. Essa recuperação ela tem o objetivo de viabilizar uma possível superação da situação econômica. Então, imagina uma empresa que tenha 10 mil empregados, se ela decretar falência, o prejuízo social e econômico é muito grande para aquela região. Então, a empresa sempre, antes, ela entra em recuperação judicial, aí, por meio jurídico, são contratados outros assessores, pessoas, conselheiros que vão à empresa para tentar iniciar um processo de turnaround, para conseguir pagar os credores. E também, isso é muito interessante, pouca gente sabe, é que o processo de recuperação judicial, ele protege a companhia porque ele impede que os credores atacam os ativos da empresa. Então, antes mesmo dos credores querer receber ou pegar um ativo, seja um banco ou até um outro tipo de credor, ela entra em recuperação judicial, os credores não podem atacar os ativos. Então, por meio da recuperação judicial, são feitos vários planejamentos e planos para que ela, só com os ativos que tem, operando, ela consiga fazer um plano de pagamento dos credores sem que ela tenha que se desfazer de todas as suas operações. Isso é muito bom para a questão social, para a questão econômica, quando bem feito, claro, e também os credores, só que eles demoram um pouco mais para receber esse tipo de o tanto que a empresa deve. Mas e a empresa entrou em recuperação judicial logo depois da proibição do amianto, porque toda a produção dela era voltada e pautada na crisotila, que é um tipo de amianto. Então, a empresa estar em recuperação judicial foi muito bom. Aparentemente, com os resultados, com o caixa, com o balanço dela, ela está já em processo de saída. A previsão do CEO é que saia até esse ano. Então, até esse ano, o que está acompanhando, ela já sai, porque ela está conseguindo pagar os seus credores. Só que, aqui que vem mais uma bomba. Então, assim, aparentemente, a gente viu que ela está conseguindo se adaptar. Apesar de ainda vender crisotila, ela tem uma receita significativa com fibrocimento, que já não depende dessa mina. Contudo, ela tem diversas contingências relacionadas a todos os anos que ela minerou a crisotila. E então, ainda minera. Exatamente, ainda minera. Então, eu comparei com a Dupont, porque a Dupont tem o mesmo problema, ela tem diversas contingências multibilionárias, no caso em dólares da Dupont, aqui é bilionário também, mas em reais, voltados para todo o dano causado à sociedade pela manipulação, no caso da Dupont, o Teflon, e no caso da Eternit, a crisotila. E aqui são números assustadores, tá? Em termos de danos morais, né? Em termos das contingências, são números assustadores. E lembrando, o caso recente da B3, né? Que lembra, cara, que teve aquela troca lá, teve um processo antigo deles que saiu de possível para provável. Aqui, todos esses estão para provável. Isso que é assustador também. Então, são números muito maiores do que vale a empresa, do que vale a Eternit, e todos eles estão como provável. Ou seja, é provável que a empresa tenha que arcar algum momento com essas contingências. A empresa vale hoje 1 bi e 100, tá? No mercado, só para referência, né? E aqui, só um ponto também, eu só vou destacar os 4 principais, tá? Mas tem outros com valores também exorbitantes. Tem uma ação civil pública do Estado de São Paulo, em que, referente ao valor de R$1 bilhão a título de danos morais coletivos a ser depositado no Fundo de Amparo ao Trabalhador.
R$ 1 bilhão, e está como provável. Ação civil pública do Rio de Janeiro também, então inclui o pleito ao pagamento de 1 bilhão a título de danos morais coletivos a serem depositados a entidades ou projetos a serem indicados pelo Ministério Público do Trabalho ou destinados ao FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Aí agora, ação pública do Paraná, agora é um valor menor, 85 milhões a título de danos morais, mesma história. E a substituição da matéria-prima dentro do prazo de 90 dias. E lembrando que ela ainda trabalha com a Crisativa. Aí no Ação Pública da Bahia, pagamento de dano moral coletivo no valor de 225 milhões a ser apreciado quando a decisão. Isso aqui eu só peguei os principais, os primeiros, tem outros também com valores também agressivos, mas se a gente pegar só a Ação Civil de São Paulo e Rio de Janeiro, já dá 2 bilhões de reais em contingências. Esse é outro problema que ela está postergando, que ela está empurrando, assim como a Dupont também, eu tive a oportunidade de analisar um pouco, ver, também sempre posterga, sempre avança, sempre empurra para frente, e são números assim assustadores, e também pensando pelo lado social, tirando um pouco a ótica do investimento, do investidor, é complicado a gente saber, né, que existe uma empresa que ainda trabalha com um produto que é muito agressivo para o ser humano, e, enfim, esse tipo de coisa é bem complicado. Mas sabe o que é interessante? O Teflon, aqui no Brasil, ele é tido como cancerígeno. Assim, eu não, sei lá, não compro panela, não sei, nunca mexi com isso, né? Mas será que vamos dizer, como é que eu digo isso? No conhecimento da sociedade como um todo, os brasileiros em geral, quando a gente fala, porque normalmente é na panela, não é? Que tem o negócio do Teflon. Isso, exatamente. Né? A maior Se parte pegar, ainda... né? Se pegar e falar, essa panela tem Teflon, na cabeça das pessoas isso vai significar que gera... Qual que é o problema do Teflon que acontece lá na Dupont? O Teflon da Dupont são três coisas. A primeira é que a empresa, né, a Dupont, estava no processo de fabricação, né, do Teflon. Ela estava jogando os resíduos, né, no lixo da produção num rio, e esse rio percolava por toda a cidade inteira foi... Vaca morria, não tinha mais agropecuária lá, não tinha nada. Sim. Esse foi o primeiro. O segundo ponto é que os trabalhadores dessa indústria, né, da Dupont, tinham problemas gravíssimos, gravíssimos. Parecia igual, eu até comentei com a questão de Chernobyl, então tinha muita deformação, tinha câncer, e não só as pessoas que trabalhavam, mas os filhos, os netos. Então eram casos bem agressivos. E o terceiro é que pessoas que utilizaram por muito tempo, como a empresa já é da década de 80, as pessoas que utilizavam por muito tempo panelas com Teflon e tudo mais, começaram a apresentar, já numa idade um pouco mais avançada, começaram a apresentar problemas. Então a pessoa, sei lá, durante 30 anos come comida de casa que cozinha numa panela de Teflon, começa a apresentar sintomas parecidos e problemas parecidos, deformações que tinham os trabalhadores, as famílias. Então são esses três problemas assim em torno do Teflon. Aí, será que o brasileiro tem essa cabeça? Por que eu estou falando isso? Porque nós somos extremamente subdesenvolvidos quando comparados com os Estados Unidos, né? E a Dupont, a estratégia, né, deve ser vender para a gente também, né? Da mesma forma como uma Sri Lanka e uma Índia, né, para quem já teve a oportunidade de ir, de ver, assim, submundo, né, tem umas partes lá que são muito mais subdesenvolvidas do que o Brasil, né? Então, é só a cabeça, assim, que às vezes pode parecer esquisito para a gente, né? Falar, como assim? A Eternit ainda fabrica isso e manda lá para os países pobres, e os países pobres compram. Mas às vezes pensando, fala, tá, e o Brasil? O Brasil compra, né? O pessoal compra panela de Teflon. Aí você vai, opa, então, deve ser isso que acontece lá. A pessoa compra lá a telha de amianto, lá, bota na casa e vida que segue. Perfeito. E... Bom, com relação à parte setorial, ela está no segmento de material de construção civil, então é sensível à saúde econômica brasileira. Então, a questão das eleições podem balançar bastante a cotação da empresa. Elevação da taxa de juros é ruim para a empresa, então que esse ciclo que a gente está vendo agora de elevação da taxa de juros não é bacana para a empresa, porque existe uma restrição do crescimento econômico, uma restrição de crédito. Isso afeta diretamente a construção civil e, por tabela, a empresa que fornece os materiais, no caso a Eternit. Então, com relação aos riscos,
eu diria que o risco da recuperação judicial, por a empresa estar em recuperação judicial, tem muita gente que olha com maus olhos, já não tem tanto problema, né? A questão de balanço já foi muito bem resolvida, e daqui a pouco eu vou entrar no mérito dos governantes, né, de quem está governando a empresa, que é muito interessante. Tem, inclusive, o chairman participou do turnaround da Uzi Minas, que a gente já estudou aqui. Mas acho que o foco, o grande problema dela, está dentro dessas contingências absurdas, pelo fato do que já passou e pelo fato dela ainda produzir isso. Então, essas contingências podem vir a aumentar. E o problema da crisotila, né? Então, é difícil a gente investir numa empresa sabendo que ela está produzindo algo que é bem prejudicial à saúde humana e vende para outros países, enfim. Acho que da parte dos riscos seria isso. E antes da gente entrar nas projeções, eu queria destacar aqui a questão da governança corporativa dela, tá? Então, ela foi fundada em 1940, uma empresa bem antiga. O IPO dela aconteceu até na Bolsa do Rio de Janeiro em 1948, né? Depois foi passado para a B3. E a recuperação judicial, como eu já comentei, foi em 2018, tá? Na governança corporativa, ela tem um nível mais alto de governança no mercado financeiro, né? Na B3, que é o novo mercado. Então, só tem ação ordinária, o tag along é de 100%. E aqui entrando nos executivos, né? O chairman, que é o presidente do conselho de administração, é o Marcelo Gasparini da Silva. Então, ele participou do conselho da Vale, CEMIG, da Petrobras. É interessante que a especialidade dele é pegar empresas que estão passando por problemas. Então, ele foi um dos responsáveis da Uzi Minas, quando a ação estava 85 centavos, passar para 4, 5 reais. Então, ele participou do turnaround da Uzi Minas. Ele é especialista nessas venda de ativos, reestruturação financeira, incluindo recuperação judicial. Ele é um advogado de formação, então isso ajuda muito esse entendimento. Sucessão de executivos, essas questões jurídicas de alta complexidade. Então, o Marcelo Gasparini é focado e muito competente nessa parte. Muito por isso também que a empresa vem conseguindo dar a volta por cima nessa questão. Aí em 2020, né, um dado que a Eternit foi uma das 3 ações que mais valorizaram na B3. Aí ele planeja que a Eternit encerrará a sua recuperação judicial em 2020. E ele já foi membro da Bradespar, Batistella, Eletrobras, Eletropaulo. Isso, 2021, perdão. E os Minas. A STT também, Braskem, enfim. Eu quis destacar aqui o chairman pelo fato dele ser um advogado, especialista, já participou de turnaround de outras empresas e com certeza ele foi um dos diferenciais desse turnaround da Eternit. A gente vê que a Eternit vem vendendo vários parques Fabris de fibrocimento que antes precisavam da crisotila. Os que ele ainda não vendeu estão dentro do estado de Goiás, que ele não precisa vender, ele consegue manter as operações. Agora, as outras fábricas, ele está encerrando as operações. As louças sanitárias, que era um objetivo de diversificação da empresa, também já fechou as operações, porque não era lucrativo. Então, ele conseguiu enxugar a empresa, focar no core business dela, conseguir desenvolver um produto que seja aceitável para continuar, pelo menos, a parte do fibrocimento. Então, ele foi o diferencial para a empresa. O CEO é o Luiz Augusto Barcelo Barbosa, participou de outras empresas também, tem um currículo muito bom. Com relação à estrutura societária, eu gosto dessa parte, eu sei que o Caio gosta bastante também da gente entender quem que tá participando da empresa, com relação ao percentual. Então, hoje, quem mais tem ações da Eternit é a DVGI, Fundo de Investimento em Ações. Então, desde 2017 até 2021, ela vem aumentando suas posições. Então, em 2018 estava com 10%, 19%, 20%, e 2020, 25%, e hoje 25,7%. Em segundo, estava, hoje que não é mais sócio, é o Victor Adler. 2017 tinha 10%, 2018, 11%, e desde 2009 para cá ele não participa mais. O maior investidor da Bolsa, o maior investidor pessoa física da Bolsa, que é o Luiz Barsi Filho, bem famoso aí nas redes sociais, tudo. Em 2017 ele tinha 14%, ele foi diminuindo, desde 2007 para cá, ele foi diminuindo a participação dele. Então, 8% em 2018, 2019, 10%, 2020, 9,3%.
Hoje ele zerou? Atualmente não tem? Então, o dado que está aqui parece que está zerado, mas eu acredito que esse dado ele rode anual. Então, eu não vou bater o martelo, mas eu não achei mais a parte societária dele. Eu procurei tudo. A Eternity ainda tende a esconder essas coisas. Eu não consegui encontrar mesmo. Mas eu acredito que não, porque a filha dele, que é a Louise Barsi, ela está no conselho, está atuando lá. Então, talvez ele ainda tenha participação. Mas quando encerrar o ano fiscal de 2021, a gente consegue ter certeza se ele tem ou não. Uhum. E, bom, esses são os principais. Aqui eu puxei aqui algumas informações. Então, de dezembro de 2017 foi quando ela entrou em recuperação. Ela parou com as operações da Crisotila. Até agora, ela cresceu 247%. Tá? Então, igual o Caio falou, estava R$ 5,00 aqui e hoje está aos R$ 17,90, sendo que ela bateu esse ano ainda, se não me engano, em março, em torno de R$ 27,00. 49% dos acionistas são pessoa física, 41% são shareholders, 6% são shareholders que residem no exterior e pessoas jurídicas apenas 3,28%. Aqui mais um pouco da questão societária. Novamente, eu achei interessante que no site de RI da Eternity não fala qual fundo que é. Eu tive que caçar qual fundo que era, eu pesquisei tudo e acabei encontrando. Aí depois que eu vi que na Trademap também tinha e puxei deles também. Mas esse aqui é o fundo que mais tem 25% da Eternity, que é o DVG1, Fundo de Investimento em Ações. Tem 300 milhões de patrimônio, taxa de Quem que é o administração gestor ali? o gestor é a Mundivest SA. Administradora Oliveira Trust DTVM. Aqui um pouco da rentabilidade dela, tudo. Mas enfim, aí agora... com relação ao salário dos executivos também, são 11 executivos e média salarial de R$31 mil por mês, tá? Não é alto, é bem razoável. E para finalizar, né, acho que é a questão mais importante para o investidor, é a gente entender o futuro, o que ela está fazendo para mudar toda essa situação, todos esses problemas que a gente apontou. Primeiro, ela vai continuar com o programa de modernização do fibrocimento, tá? Que são fábricas que ela está abrindo em Manaus, que tem algumas que já estão abertas e operantes, que é a fibra sintética de polipropileno. Então, ela vai continuar apostando forte nisso, tá? Em 2018, ela investiu, teve um CAPEX de quase 7 milhões, 2019, quase 8 milhões, 2020, 11 milhões, e esse ano está projetado para 46 milhões. É muito mais, e ela só conseguiu dar esse salto porque ela fez uma emissão recente de ações, onde dessa captação que ela fez de 46 milhões, que vai ser totalmente voltada para a CAPEX, 40 milhões, quase a totalidade, vai ser para o programa de modernização do fibrocimento, que é que a gente comentou aqui do polipropileno, e outros 6 milhões com o projeto de telhas voltaicas, que ainda é muito pouco representativo na empresa, não resolve, digamos assim, a economia da empresa, mas pensando no longo prazo, é o grande foco deles. Então, eles vão continuar com o projeto de telhas fotovoltaicas. Eles estão fazendo ainda alienação de ativos inutilizáveis, então tem alguns parques de amianto e crisotila fora de Goiás que eles já estão encerrando, estão vendendo, e também vendendo os parques relacionados a louças sanitárias que eu já tinha comentado. Então o foco deles é tirar tudo, vender tudo que está fora de Goiás relacionado à crisotila, tirar tudo que não gera lucro para eles, forte, receita, e focar no programa de modernização do fibrocimento, que eles estão conseguindo, e focar no projeto de telhas voltaicas mais para o longo prazo. O fibrocimento, a modernização do fibrocimento é para curto prazo, para continuar as operações, e as telhas fotovoltaicas tá para o futuro. E eu acredito que seja isso da Eternity. Você tem mais alguma questão, Caio, para levantar? O Sérgio que tá perguntando aqui, ó. Com todo o problema do amianto, não entendi como ela saiu de R$5 e chegou a 34. Assim, é sempre difícil, né? A gente tem que tentar desconstruir o que está no mercado, o que está no preço, né? Então, se ela foi para lá, alguma coisa deve ter acontecido. Mas, o Felipe comentou ali, o Bassi, por exemplo, é sócio, né? A gente está vendo movimento no IRB, né?
agora, né? Falando que é sócio, que é louco quem não compra, tal. Então isso aí já dá uma puxada, um monte de gente vai atrás, né? E ao mesmo tempo ele estava reduzindo, né? Então, às vezes, né? Não sei, tá? Eu não estou acusando ninguém, não. Estou só falando assim. É tão difícil, né? Tem até movimento manada, né, em preço para a gente pensar. É, outra coisa que eu diria, assim, que pode puxar preço, é que a análise superficial, né, ela é muito boa, né, assim, os números são fantásticos, de balanço e tudo mais, é como o Felipe falou lá no começo, assim, a Eternit entrou em todos os nossos filtros de coisa boa, né, então pode ser isso daí. Se a gente pegar e fizer um exercício aqui bem rapidinho, né, mas basicamente ali 40%, até um pouco menos, né, do lucro está vindo de Crisotila ainda, certo? Perfeito. Mesmo Se a sendo gente só voltado para o mercado externo. Perfeito. Se a gente tirar 40% do lucro, tá? Então, pegar aí, ela deu quanto, né? Nos últimos 12 meses, a empresa deu um lucro, acho que de uns quase 300 milhões de reais, 280. Se a gente Isso. tirar daí 40%, então vamos jogar no lixo. Falar, esquece, desligou a mineração, acabou a crisotila, né? Tira 40% e aí ver qual que seria o preço-lucro, né? Então você vai ficar aí, sei lá, 160, 170 milhões e aí divide, né? Pega o valor da empresa, um bi, cento e pouco, divide por isso, você vai chegar num preço-lucro de aproximadamente 7 vezes, né? Então parece barato ainda. Aí se a gente pensar que a Eternit não tem a parte da crisotila, com o que a gente compararia, né? Talvez comparar com uma Porto Belo, né? A Porto Belo, pelo que eu estou vendo aqui, acho que está preço-lucro 13, 14, alguma coisa assim. Então você teria a Eternit na metade do preço da competidora dela. Então parece barato. Então, novamente, quando você olha os números, parece muito bom. Aonde que pega? Contingência judicial, que foi o que Perfeito. o Felipe mostrou lá. Então, tem 2 bi ali que podem aparecer a qualquer momento, né, para a empresa ter que pagar. Então, assim, de verdade, eu não sei, né? Quando a gente olha o histórico, a gente vê até, tem um caso de um influencer que atualmente é famoso, né? Que inclusive rolou um IPO, né, de uma empresa dele, né? E que ele foi condenado pela CVM por ter inflado o preço, feito, enfim, front run e tal. Então, assim, numa empresa que vale 1 bi 100, que é o caso da Eternit, né, é muito fácil manipular preço. Qualquer influenciador, não precisa nem ser influenciador, uma casa de análise, né, se soltar um relatório, alguma coisa, esse preço vai disparar. Então, é complicado analisar preço de uma empresa tão pequena assim, na minha opinião. Tá? Tudo pode ter acontecido para ter ido lá para 30 e poucos reais, né? 32 e tal. E se não tivesse as contingências, eu acho que talvez fosse um bom investimento. Né? O que eu acho que, assim, eu, Caio, na minha visão, né, cada um faça a sua, né, não, isso não é recomendação nem nada, tá? A minha visão pessoal é que as contingências ainda são muito grandes para justificar um investimento. Talvez a empresa deveria estar valendo, é complicado, deveria estar valendo bem menos do que o valor patrimonial dela, né, por exemplo, né? Muito menos, né? Se a gente olhar aqui em cima do valor patrimonial, ela tá 2 vezes mais, né? Tá 2 vezes mais pelo que estou vendo aqui. O patrimônio dela líquido, acho que é 440 milhões, a empresa está valendo 1 bi 100. Se rolar as contingências, ela tiver que pagar, vai tirar o dinheiro da onde? Vai ter que emitir ação. E aí é a mesma coisa Perfeito. que a gente viu na IRB, né? Aquela despencada louca, né? Então vai emitir ação, a ação hoje está, preço que está 18, vai saber a que preço que ela vai captar, né? Então, E com complicado. relação a essa pergunta do Sérgio, assim, a minha visão é que o mercado sempre tenta antecipar tudo, né? Então, se a gente puxar antes de dezembro de 2017, a ação já vinha caindo, então porque já havia riscos e estava tramitando na questão jurídica a possibilidade de encerrar as operações do amianto. E a gente viu que antes de 2017 o amianto representando o lucro era mais que 50%, então era o foco, fora a participação dele no fibrocimento. Então, o preço da ação já vinha sendo deteriorado na expectativa do amianto ser proibido.
Então já estava muito abaixo, mesmo com lucratividade e tudo. Aí foi proibido. Então, aí dezembro de 2017, a cotação continuou caindo, não caiu tanto, porque o mercado já esperava isso. Lógico, os balanços começaram a vir bem ruins da empresa, de 2017 a 2020. Aí, em 2020, o amianto dentro de Goiás volta a ser permitido, pelo menos para exportação. Então, o balanço dela começa a melhorar, começa a voltar e começa a ter a esperança de que essa parte ela consiga continuar suas operações. E nisso vem junto o desenvolvimento daquele substituto do amianto, do não fibrocimento, e também vem a possibilidade de eles continuarem com as operações do amianto. Acho que isso que pode ter sido o que animou o mercado, porque a gente viu que ela é muito lucrativa, tem resultados maravilhosos. Então, acho que essa combinação, né, de antes o mercado já estava muito pessimista com a questão do amianto, que realmente se concretizou, e ela conseguiu achar soluções para tanto voltar suas operações de forma lucrativa, quanto para sair da recuperação judicial, que é a expectativa que está sendo até o final do ano. Acho que essa combinação pode ter feito a empresa disparar tanto como a gente viu agora. Mas também, se a gente olhar atento às contingências, eu, como investidor, ficaria um pouco com o pé atrás. Eu acho que é um caso jurídico. Eu diria que é um caso semelhante a Oi, por exemplo. Vai Perfeito. ter que ter alguém muito, muito bom para olhar isso daí, para ver assim, qual a chance de conseguir desmembrar essa empresa e deixar esse passivo de contingências, por exemplo, junto com o braço da Crisotila. Se isso fosse feito, né, se ela pudesse, vamos dizer assim, quebrar, né, Fibrocimento, ser uma nova empresa, seria maravilhoso. Mas E como que ela vai fazer ela tá isso? fazendo isso, ela tá fazendo isso, porque a Sama da Crisotila é a Sama, né? Uma empresa. Ela tá tentando separar, porque as operações do Amazonas, que agora o fibrocimento não usa mais da Sama, agora usa daquelas operações do Amazonas. Aí ela já está tentando separar isso. Talvez você deva já ter previsto algo jurídico já em relação a Não, isso. então, o problema é o histórico, entendeu? É, Ela, hoje em exatamente. dia, ela usa 40% do lucro dela. A gente está falando aí de, sei lá, isso aí, 60, 70 milhões de reais aí por ano. Tô Acho que deu chutando aqui 87 mais ou milhões a menos. última vez. 87 milhões de reais que ela está usando de um produto cancerígeno para gerar esse novo negócio. Isso aí, ela vai sair tranquila na justiça com relação a isso? Não sei. Né? A gente vê aí a quantidade de anos que se arrasta a questão da Oi, né? E até hoje tem aí os investidores fanáticos, os investidores que detestam. Então, é um negócio muito complicado, juridicamente falando, né? Mas, enfim, o que eu acho bacana, e para mim, assim, essa aula aqui hoje, essa análise, eu desejo muito que fique na cabeça, né, de todo mundo, é que número fora de contexto não é nada. Eu costumo falar isso, por exemplo, para análise de gráfico. Né? Muita gente olha ali, a ação caiu demais, isso aqui eu vou comprar, ou subiu demais, eu vou vender. Você não pode se enganar e esquecer o que você está fazendo. É uma análise de empresa, é um business. Né? Então, número por si só não conta tudo. Você tem que contextualizar os números. Então, em resumo, né, os números são lindos, né, na Eternit, porque ela tem um business que ninguém mais quer ter. Então, não é nenhuma barreira de entrada assim que ninguém consegue, que ninguém quer ter. Então, a margem dela vai ser realmente muito grande, o lucro dela vai ser muito grande, né, as contingências altas e tudo mais. Então, a outra coisa que eu acho legal de ver é que por trás desses estudos aqui que a gente tem feito, existe uma metodologia. Né? Então, existem algumas perguntas principais que a gente tem que responder, que deve pautar a sua decisão de compra ou venda de uma ação. Então, eu levantei nessas perguntas até para o Felipe, né? Primeira pergunta, né? O que só essa empresa tem? Então, o que só a Eternit tem? Tá? Essa pergunta você tem que fazer para todas as ações que você tem. O que só a empresa X tem? No caso da Eternit, é a mina, né, maior mina de crisotila Do do mundo. mundo. Atualmente é isso que só ela tem, né, pelo que a gente entendeu. E essa seria a vantagem competitiva dela, o grande destaque dela. Então, infelizmente, o grande destaque dela está atrelado a um produto cancerígeno que está acabando, que vai acabar, que já no Brasil já não pode mais vender. Então, a gente já tem um grande problema aí de vantagem competitiva. E quando você vai comprar uma empresa, você tem que pensar na vantagem competitiva.
A outra coisa que você tem que sempre buscar responder é qual é a maior fonte de receita. Por quê? A maior fonte de receita vai te mostrar o que a empresa tem de mais forte. Então, o que a Eternit tem de mais forte hoje? É o fibrocimento, né? Não é mais a mineração da crisotília. Perfeito. Então, pelo menos, né, e aí a gente já começa a ver por que o preço não está também lá no zero. Né? Existem algumas pessoas comprando, porque existe alguma coisa boa. Né? Vamos dizer assim, o mais forte que ela tem atualmente não é a vantagem competitiva, o mais forte dela tem alguma força, que é o fibrocimento. Outra pergunta é como que ela gera a receita principal dela. Né? Então, assim, qual é a técnica que ela domina e tudo mais, o que ela faz, né? Então, a gente já viu que tem a parte da mineração e tem esse desenvolvimento aí do polipropileno, né? Isso. Então, de tudo que ela faz atualmente, né, a gente gostaria de ver 100% de dedicação no polipropileno, que é o que vai ter futuro, né? A crisotila a gente já viu que vai morrer, né? E a outra pergunta que é importante, né, fundamental, é aonde a empresa está investindo o CAPEX dela. O que é CAPEX? Capital de investimento. Isso é o seguinte, é para você ver para onde ela está indo para o futuro, porque quando você vai investir, você não vai comprar o passado. Então, igual a gente viu que a ação subiu para 30, tá, não importa. O que importa é o que vai acontecer agora para frente. E o que vai acontecer para frente depende do que a gestão vai fazer. E nada melhor, né, antes de você ler notícia ou perguntar, né, para alguém da empresa, vai no balanço, vai nos dados. Por quê? Talvez se você perguntar, né, para alguém, ele vai falar da telha fotovoltaica. Né, e aí você vai falar, caramba, que massa, né? O mundo tá descarbonizando, a gente tá com essa questão aí da energia, né? Tá subindo, e aí, pô, de repente eu tenho um produto, né? Vou botar a telha bonitinha na minha casa, que é a fotovoltaica. Muito massa, vou comprar essa empresa. Só que aí quando você olha o CAPEX, né, ou seja, onde ela está investindo, para onde ela está caminhando, não é também a telha fotovoltaica, mas muito pouco, Muito né? pouco, É muito mais o fibrocimento, ou seja, uma produtora de telha. Né? É isso. Então você tem que ter isso na cabeça. Então eu vou comprar uma empresa que será uma grande produtora de telha. É isso. Né? E vai ter um pouquinho também de fotovoltaica. Né? E a outra coisa que é interessante sempre se questionar são os intangíveis. Né? Então, quanto que tem de intangível na empresa? O que é intangível? É tudo aquilo que não é concreto. Então, pode ser, por exemplo, um registro de patente, pode ser uma marca, né, que tem o seu valor, né, que as pessoas querem patrocinar, enfim, ter um nome agregado e tal. Então, tem uma série de coisas que são intangíveis. Tudo que é intangível pode parecer que é um pouco arriscado, né? Então, assim, a gente vai falar qual que é o valor da marca, sei lá, Coca-Cola, e qual que é o valor da fábrica da Coca-Cola. Bom, a fábrica você sabe, né, o quanto vale. A marca é sempre difícil, né? Sai aí sei lá, patrocina um atleta e o atleta se envolve num escândalo, de repente a marca perde valor. Então, o intangível, ele normalmente, vamos dizer, da forma mais tradicional, Benjamin Graham, aquele investimento lá do começo, né, década de 30, intangível era visto como algo ruim. Hoje em dia, né, a gente já tem aí uma tendência a olhar intangível como barreira de entrada. Se uma marca é muito forte, cara, como é que você monta uma marca que vai bater aquela marca que é muito forte? É muito difícil. Então a gente tem que olhar para intangível. No caso da Eternit, ela não tem intangível. O forte dela assim, o forte não, o valor que ela tem são as fábricas, são os produtos que ela faz, tudo mais. Então esse tipo de pergunta, né, que é só na análise qualitativa que você vai conseguir responder. E isso deve direcionar a sua decisão no sentido de que se os números forem bons, mas o qualitativo não for bom, eu, Caio, não recomendo que você siga adiante e faça o investimento. Se o qualitativo for bom e os números não forem bons, aí também eu diria, vai olhar outras possibilidades, né? Tem muita empresa na bolsa, ou aguardar aí um momento bom de comprar, né? Eu li uma frase que eu achei interessante, que correções na bolsa são mais comuns do que aniversários. Então, você não está esperando aí seu próximo aniversário, então espera um pouquinho uma correção, né, e entra naquela empresa que o qualitativo é bom, mas o numérico ainda não está. Então, você aguarda ali um preço bom. Se o numérico, né, se o ruim no numérico for só o valuation, só o preço, né? Se o ruim for o balanço também, tudo aí vai ser complicado. Então, se o qualitativo é bom e os números são bons, aí
que significa? Os números são bons porque o contexto é bom. Então, você está diante de uma empresa boa, promissora, que vale a pena botar o seu dinheiro. Então, é isso. Assim, para mim, eu acho que esse caso aqui da Eternit é um caso bem interessante, que evidencia isso, a importância do qualitativo. Cada um tira a sua conclusão, se você, como investidor, né, tolera lidar com as contingências ou a produção, né, desse produto cancerígeno para países emergentes e tudo mais, ou tem um conhecimento, né, forte de legislação para entender se vai poder quebrar a empresa e não levar esse passivo jurídico, né? Aí, ok, né? Enfim, cada um faz aí, mas eu achei muito bom. Eu acho que ajuda bastante e esse qualitativo é fundamental. Eu espero que essa aula de hoje, esse vídeo, tenha deixado isso evidente. Bom, mas é isso então, né, pessoal? Muito obrigado aí, Caio, pela disponibilidade. E foi a primeira empresa, né, que está em recuperação judicial que a gente analisou. Mas o recado é esse: sempre olhe, claro, para os quantitativos, mas nunca somente a eles. Então, sempre aprofunde, sempre olhe a história, né? Qual que é a narrativa dessa empresa, para a gente entender o porquê que a gente entender os números, enfim, por que das coisas estão acontecendo, tudo. E número é fácil, né? Essa análise quantitativa, né, de pegar múltiplo e tal, ela é relativamente... comparar e tal, ela é fácil, né? O difícil é exatamente no qualitativo, de você pensar isso, né? As vantagens competitivas, futuro da empresa, para onde ela está indo, se esse mercado realmente vai ser promissor, sem tentar adivinhar futuro, né? O objetivo não é esse, mas é bom senso, né? Bom senso, assim, o que essa gestão está fazendo, para onde está levando a empresa, é um mercado que vai ter apelo aí, né? Futuramente, né? Então, esses telhados, né, que ela está indo, né, isso aí é a tendência da construção civil, né, isso dá algum destaque para ela, né, o quão fácil é uma outra empresa, ou difícil uma outra empresa produzir o mesmo tipo de telha de fibrocimento, enfim, essas são as questões mais difíceis de responder, mas é o que daqui a 3 anos, né, provavelmente vai estar mandando no preço da Eternit. Não não são os múltiplos hoje, né, que vão levar o preço da ação. Os múltiplos, inclusive, estão falando dos balanços passados, né? O que vai levar a ação a se valorizar ou não, provavelmente vai ser essa questão. E também é importante falar que o inverso não funciona. O que eu estou querendo dizer? Assim, o mercado, ele tem, né, igual o Sérgio perguntou, né, por que bateu 30 e tal? O preço no mercado, ele pode também sair de racionalidade, vamos dizer assim, tá? Mas ele vai voltar e ele vai corrigir profundamente. Então, se a ação começa, a empresa começa a ir bem, o preço vai andar. Pode ser que demore, pode ser que o mercado ainda lute um pouquinho e tal, mas o preço vai para lá, tá? Agora, pode ser que o preço suba sem que a empresa está melhorando, é isso que eu estou querendo dizer, tá? Então, o inverso, né, não vale. Então, se não, né, seria muito fácil, só pegar aí as ações que mais subiram, né, e comprar. Não sei quem já viu aí esse estudo de criptomoedas, não sei se você viu isso, Felipe. Funciona muito. Você pega as criptomoedas que subiram mais aí na última semana e compra. E tem dado um retorno absurdo, assim. Com as ações, né, então, não sei se é porque tem mais especulação nas criptomoedas, mas com as ações, isso não é verdade. Você pode rodar vários estudos, tem vários estudos estatísticos que mostram isso, que é autocorrelação com o passado. Então, não existe. Então, se você pegar a ação que mais subiu nos últimos 6 meses e comprar achando que ela não vai funcionar. Então, ou seja, o mercado pode ir sem fundamento. Agora, se o fundamento vai, o mercado vai buscar lá porque a empresa vai distribuir o lucro. Ou ela vai distribuir em forma de dividendo, ou ela vai distribuir investindo nela mesma, aumentando mais ainda o lucro, até um ponto que a ação fica num preço ridículo versus o valor patrimonial, e aí entra a gente comprando, né? E aí sobe. O Sérgio está perguntando aqui, do ponto de vista quantitativo, empresa em recuperação judicial, como devemos considerar? Quantitativo ou qualitativo, Sérgio? Acho que ele, assim, qualitativo, ele corrigiu depois ali. Tá, qualitativo, perfeito. Uhum. Assim, eu diria que é entender que tem um problema muito grave, porque se ela entrou em recuperação judicial é porque ela poderia falir, né? Então ela está lutando para não falir, primeira coisa.
identificar esse problema grave. E aí eu diria até que eu acho que deve ser mais fácil o qualitativo de uma empresa em recuperação judicial do que uma fora. Porque quando você pega uma fora da recuperação judicial, é difícil você pegar o problema da empresa. Qual é o grande problema dela? Então, se a gente pensar talvez uma JHSF, né, o pessoal tem dito, parece que é algumas operações ali dentro, interempresas, que o pessoal tem um pouco de receio. É difícil pegar isso daí. Você não vê, você olha os números, né, da JHSF, vai parecer que está muito barato, mas parece que o problema está ali. Então, a empresa ela não declara abertamente, olha, meu grande problema é tal coisa. Você tem que caçar. Quando tem uma que está em recuperação judicial, ela já teve que se escancarar, né? Falou, ó, meu problema é isso aqui, preciso de ajuda, senão eu vou quebrar. Então, eu diria isso, assim, do qualitativo, eu acho que pode até ser mais fácil. A gente já pegou rápido, né, o problema da Eternit. E aí é pensar se ela vai conseguir virar esse problema ou não, e a questão dos passivos jurídicos, né? Toda empresa aí em recuperação judicial, a gente tem que olhar essas contingências, né? O valor dessas contingências, né? Eu acho que o grande diferencial quando a empresa, né, para analisar a empresa em recuperação judicial, é entender justamente o porquê que ela entrou nisso daí. Então, não sei se alguém já chegou a ver o caso da Oi, é muito mais complexo e profundo toda a questão societária dela com empresas privadas, empresas públicas, aí uma empresa é dona da outra. Então, é difícil, eu, pelo menos como investidor, é difícil olhar para a Oi e achar um fim do túnel, assim, uma luz no final do túnel. Agora, dá o caso, por exemplo, da CVC, que não entrou em recuperação judicial, mas a gente sabia que o problema dela era a questão da pandemia. Então, passando, é naturalmente que as coisas melhoram, que é o que está acontecendo agora. No caso aqui da Eternit, o problema está bem visível. Então, tentar entender exatamente o que está acontecendo. Então, no caso da Oi, eu, por exemplo, não consegui entender tudo. Agora aqui fica bem mais evidente, mais fácil. E agora pensar se esse problema ele é reversível. No caso que a gente viu aqui da Eternit, está sendo reversível, pelo menos do lado do fibrocimento. Então, quando está nesse caminho da recuperação, acho que o mais importante é entender exatamente o que está acontecendo e ver se existe uma capacidade de turnaround, de mudança, de recuperação. Perfeito. É isso aí. E recuperação judicial, né, vai ser um caso muito jurídico sempre, né? Então, eu acho que, assim, nós investidores, né, que não queremos tanto essa parte jurídica, em geral, a gente vai ficar de olho na saída da recuperação judicial, né? Que é esse o caso da Eternit, né? É o caso da Eternit, está na saída, tem aquela DEXP, né, Dex Participações, um negócio assim que meio que acabou de sair, né? A Caixa Econômica está recorrendo, mas aparentemente os juízes já estão dizendo que enfim, que acabou, então provavelmente ela vai sair, né, outra micro cap, né, tipo, empresa que vale pouco na bolsa, mas seria o momento de olhar. Agora, as empresas que estão entrando, né, começando na recuperação judicial, aí é complicado, assim, seria uma análise só se o investidor estiver muito por dentro, né, da empresa, das operações, conhecer bem o negócio para justificar o investimento. É o que eu acho. Beleza, show de bola. Então, espero ter ajudado. Que essa aula aqui fique na sua cabeça aí para sempre. Nunca esqueça de olhar o lado qualitativo da empresa, mesmo se os números forem muito bons. Não saia comprando, estude antes e aí toma a sua decisão. Pode ser que com o que a gente apresentou aqui você ache bom, ok. Pode ser que não. Mas aí pelo menos agora você vai estar efetivamente contextualizado com seus números, né? E pronto aí para colocar dinheiro. E assim, coisas que muita gente fala, eu acho que o Charles Munger, né, que fala esse trabalho com o Warren Buffett, que às vezes a gente tem um comportamento diferente quando está na bolsa de valores e quando está na vida, assim, na vida em geral. Então é esquisito isso, mas quando você vai comprar uma empresa, né, se chega o seu vizinho, né, e fala, pô, você não quer comprar aqui a minha empresa tal? Não, é porque meu produto tem dado câncer aí num monte de gente. Talvez você na hora pegue e fale, não, e aí continua fazendo. Mas aí porque está na bolsa, né, aí você vai ter um comportamento, peraí e tal. Então, isso é natural, tá? Não é assim. É nítido que a abstração que o mercado financeiro dá, o fato de ter um home broker com númerozinhos piscando e você clica, e não que você tem que ir lá no cartório, passar um documento e pegar a sociedade na empresa,
gera esse tipo de comportamento na gente. Então, a gente tem que aprender a lidar com esse viés, né? E desmontar o mercado financeiro. Falar, isso aqui eu estou virando sócio dessa empresa, eu quero virar sócio ou não. Acho que é nesse sentido que eu espero que essa aula tenha ajudado para você nunca esquecer disso. Perfeito. Felipe, obrigado. Que Pessoal, isso, obrigado a você, Caio. Bom resto de sexta-feira, bom final de semana, vamos que vamos. Valeu, pessoal. Abraço.